Bem-vindo à seita. História 1. Não sei se isso é a coisa mais assustadora ou a mais nojenta que já vivi. Meu nome é Andréia e isso aconteceu há cerca de 3 meses. Minhas amigas e eu sempre gostamos de ir ao McDonald's, depois de um bom treino na academia. Você poderia nos chamar de regulares, nós treinávamos todos os dias e íamos ao McDonald's, toda semana na quarta ou quinta-feira. Nós tínhamos outra amiga, Olivia, que ocasionalmente se juntava a nós, mas ela era um pouco indecisa. Se ela não estivesse com vontade de treinar naquele dia, nós simplesmente íamos sem ela. Estávamos nessa rotina há algumas semanas e sempre ansiávamos por comer. Havia algo no McDonald's que era como o prazer culpado de toda a minha existência. Normalmente eu não comia lá de outra forma, mas eu realmente ansiava pelas poucas vezes que eu e minhas amigas íamos lá. Mas essa experiência em particular foi horrível. Eu fui lá o suficiente para começar a reconhecer os funcionários que trabalhavam. Eu nunca tive conversas com eles, mas eu conhecia seus rostos bem o suficiente para identificar quando alguém novo estava trabalhando. Isso foi exatamente o que aconteceu uma tarde de quarta-feira. Eu notei esse cara com cabelo muito fino e um rosto realmente assustador. Eu não sei como descrever exatamente, mas seus olhos eram enormes, pareciam os olhos de um inseto, e ele tinha uma linguagem corporal muito estranha que sempre me assustava um pouco. Era como se ele estivesse nervoso ou algo assim. Se ele estivesse fritando batatas fritas, por exemplo, ele ficava parado por um segundo e depois as submergia rapidamente com um movimento só, o que fazia com que o óleo respingasse por todo lado. Isso era muito incomum, considerando que eu vi muitas pessoas colocarem as batatas fritas de uma maneira mais fácil, sem precisar respingar o óleo assim. Eu estava observando ele um dia, e nós fizemos contato visual. Foi muito estranho, porque eu estava olhando para ele enquanto o cartão de crédito da minha mãe estava processando o pagamento. Ele estava de costas para mim, eu estava tentando descobrir se eu o conhecia de outro lugar, e então ele simplesmente se virou para olhar para mim, tudo em um movimento só. Foi muito assustador. Então eu comecei a notá-lo mais e mais. Ele sempre estava trabalhando quando minhas amigas e eu estávamos lá. Isso não me incomodava muito, minhas amigas também notaram como ele era estranho e me contaram sobre experiências semelhantes. Não era assustador o suficiente para que parássemos de ir lá, mas era certamente o suficiente para notarmos. Lembro-me do dia em particular, era uma quarta-feira, não tive escola naquele dia. Minhas amigas e eu acabamos o treino mais cedo e fomos ao McDonald's. Pedimos nossa comida e esperamos por alguns minutos. Demorou um pouco mais do que o normal, o que não é realmente um problema porque não somos impacientes nem nada, mas aqui está a parte estranha. Eles não estavam ocupados. Éramos basicamente as únicas pessoas lá esperando pela comida, só havia mais uma pessoa lá, e ela estava sentada comendo. Eu não vi nenhum carro no drive-thru, e eu simplesmente achei toda a situação extremamente bizarra. Eu notei que o cara assustador estava trabalhando, mas eu não o vi por um bom tempo. Ele foi para um local onde não podíamos vê-lo. A espera continuou e nós recebemos nossa comida. Eu normalmente começo comendo minhas batatas fritas e depois como hambúrguer. Mesmo depois de pegar o lanche, continuamos conversando antes de começar a comer. Senti estar sendo observada, eu me senti muito incomodada e convenci minhas amigas a levar nossa comida para o carro. Quando saímos, olhei para trás e o vi franzindo a testa para mim. Eu não parei de andar. Saímos de lá, e por alguns minutos eu pensei que estava sendo paranoica, e que eu tinha exagerado. As meninas também pensaram assim, até que eu olhei minhas batatas. Eu olhei dentro da caixa onde elas estavam, e elas pareciam estar cobertos com algum tipo de substância estranha que eu não conseguia identificar direito. Parecia um tipo de maionese. Eu não sabia o que pensar. Minha reação imediata foi que eles tinham colocado maionese ou algo assim. Felizmente, perguntei a minhas amigas se no delas também tinha, antes de dar uma mordida. Fiquei preocupada quando uma de minhas amigas gritou: "Não acredito que aquele cara fez isso nas suas batatas."
Quanto mais eu analisava a substância estranha, mais convencido eu ficava de que realmente era isso. Isso certamente explicava por que demorou tanto para recebermos nossa comida, e por que ele estava escondido. Eu não entendia bem como ele foi capaz de fazer isso, já que ele era um dos 5 trabalhadores lá. Não é como se eles tivessem permitido que ele fizesse isso, certo? Todas nós ficamos muito assustadas com o que tinha acontecido conosco. Todas nós jogamos os lanches fora. Não sabíamos se deveríamos ter denunciado esse incidente à polícia ou algo assim. Nós realmente não sabíamos o que fazer. Nós apenas rimos disso como sendo uma daquelas experiências de vida loucas e isso foi tudo. Mas sim, essa é a história de como eu pedi um lanche, e o cara estranho que trabalhava lá, colocou seu molho secreto nas minhas batatas. Eu tenho 19 anos. E não comi mais fora de casa depois dessa experiência. História 2. Sou um homem de 27 anos, e estava viajando com minha namorada. Estávamos fazendo uma viagem de carro para visitar meus avós, a alguns estados de distância. Eles disseram que poderíamos ficar em sua casa por algumas semanas durante o verão, e parecia uma boa ideia, pois eles moravam na praia. O caminho para chegar lá, no entanto, era muito longo e foi uma viagem dolorosa. Minha namorada e eu não gostávamos de dirigir, mas pensamos que poderíamos nos revezar. Acho que o tempo total na estrada seria cerca de 10 horas. Estávamos cerca de 5 horas de viagem quando decidimos parar em um posto de descanso. Não vou mentir para você, paramos bastante. Estava muito calor na estrada, por isso, estava bebendo água a cada 5 minutos. Como você pode imaginar, há algumas consequências de estar hidratado. Estávamos parando quase a todo momento, isso irritava minha namorada, mas não muito. Acho que ela também queria parar, e gostava que parássemos por minha causa e não por causa dela. Porque ela sempre comprava algo toda vez que parávamos. Este posto de descanso não era horrível nem nada. Não estava em uma área ruim nem nada disso. Parecia um posto de descanso seguro muito típico, mas foi aqui que uma das experiências mais horríveis da minha vida aconteceu, pelo menos a primeira parte dela. Esta é simplesmente uma das muitas vezes em que tive que sair da estrada para ir ao banheiro. Quando vi que também havia um McDonald's perto deste posto de descanso, decidi esperar até chegarmos lá. Normalmente não como no McDonald's, mas me permito fazer isso em ocasiões especiais, como viagens de carro. Isso faz a viagem passar um pouco mais rápido e mesmo que faça meu estômago se sentir um lixo. Então eu fui ao banheiro e ela comprou mais cigarros. Já estávamos indo para o McDonald's quando tivemos nossa primeira aparição com o cara assustador. Na verdade, conversamos um pouco com ele. Vamos chamá-lo de João. João pode ter sido o homem mais estranho que eu já vi. Ele parecia não ser da região, e não em uma base racial ou algo assim, ele apenas parecia ter um estilo de vida completamente diferente, como se vivesse da terra e nunca tivesse usado eletricidade. Sua barba descia até o estômago e se você olhasse para ela por tempo suficiente, podia ver partículas de comida lá, e algumas delas nem mesmo de uma refeição que ele comeu naquele dia. Então, isso deve lhe dar uma boa ideia do seu nível de higiene. O resto de sua roupa seguia o exemplo. Ele usava um jeans escuro que parecia não ter sido lavado em uma década, e uma jaqueta de couro grande que parecia a coisa mais velha que eu já vi na minha vida. Tenho certeza de que não era tão antigo, mas tinha uma aparência oportuna devido ao seu estado precário. De qualquer forma, falamos com João porque ele se sentou desajeitadamente ao nosso lado no McDonald's. Achei isso extremamente estranho e definitivamente me assustou. Sou introvertido por natureza e conversar com as pessoas era extremamente desgastante. Minha namorada é extrovertida e sempre atraiu pessoas interessadas em conversa. Eu apenas achei estranho porque nunca tive alguém se sentando aleatoriamente na mesma mesa que eu, quando eram completos estranhos. Achei que fosse porque minha namorada atraía as pessoas, mas olhando para trás, provavelmente era porque parecíamos ser alvos fáceis. João se sentou ao lado da minha namorada e começou a nos perguntar para onde estávamos indo.
Minha namorada, sendo a pessoa otimista e desavisada que é, contou a ele toda a história de que estávamos basicamente a 5 horas de distância de qualquer pessoa que conhecêssemos. Tentei dar a ela um olhar de que ela precisava calar a boca, mas ela não entendeu a dica. Já tínhamos pedido nossa comida e não estávamos comendo quando ele se sentou. Ele não pediu nada, apenas se convidou para nossa mesa e conversou conosco o tempo todo que estivemos lá. No começo foi bastante educado, mas tinha um sotaque muito forte que não parecia pertencer a lugar nenhum. Eu não poderia dizer de onde vinha o sotaque porque nunca ouvi nada parecido na minha vida. E isso vem de alguém que conhece muitas pessoas do norte, meio oeste, sul, Austrália e outros lugares. Este sotaque simplesmente não parecia vir da terra. Depois de uma experiência dolorosa de tentar fugir de João, voltamos para o carro e começamos a viagem novamente. Quando chegamos ao nosso carro, também notei que João havia chegado ao seu carro ao mesmo tempo que nós. João estava a uma boa distância de nós. Achei isso muito estranho e o sinal de alerta na minha cabeça começou a piscar em alerta máximo. Eu sabia que estávamos em algum tipo de perigo. Eu estava dirigindo e tentei pisar fundo no acelerador na meia hora seguinte. Provavelmente acelerei mais do que em toda a minha vida. Eu normalmente sou um motorista muito seguro, mas esse cara estava realmente me assustando. Eu tentei dizer à minha namorada que esse cara estava nos seguindo, mas ela não acreditou em mim. Ela pensou que eu estava apenas sendo paranoico. Mas quais são as chances de ver esse cara em um posto de gasolina e depois dele estar atrás de nós por 30 minutos depois de entrarmos na estrada? Ela me disse para parar no próximo local que visse, então saberíamos com certeza se ele estava tentando nos fazer mal. Estupidamente, foi exatamente isso que fiz, e minhas piores suspeitas eram verdadeiras. Ele parou no mesmo lugar e estacionou a alguns metros de distância. Minha adrenalina estava correndo enquanto eu me preparava para lutar contra esse cara. Eu não sabia o que mais eu podia fazer. Eu disse à minha namorada para chamar a polícia e então saí do carro. Ele era facilmente 30 centímetros mais alto do que eu, e um pouco mais velho, e provavelmente não em boa forma. Eu tinha o benefício de ser um aspirante a atleta na minha faculdade. Então estava em boa forma. Mas nada disso importava quando João sacou uma faca. A compreensão de que ele estava disposto a nos fazer mal e que eu teria que lutar com ele, me fez esperar que ele se aproximasse. Cerca de 30 segundos se passaram antes que ele começasse a andar na minha direção. Meu coração estava batendo forte. Comecei a gritar todos os insultos que pude. Eu o chamei de degenerado e um velho que estava se metendo em confusões. Mas isso não o assustou. Quando ele chegou a 2 metros de mim, pensei que seria uma boa ideia derrubá-lo. Eu estava esperando pegá-lo de surpresa, mas não consegui. Eu tentei tirá-lo do chão, mas quando o derrubei, ele cravou a faca nas minhas costas. Mas esse foi o único golpe bom que ele conseguiu acertar em mim. Consegui colocá-lo no chão e depois disso comecei a chutar sua cabeça ferozmente. Não sei como consegui fazer isso, mas ele estava no chão, aparentemente inconsciente, e eu estava lá de pé. Podia sentir o sangue escorrendo pelas minhas costas. Caí com os joelhos no chão e gritei para minha namorada trazer o carro. Entrei pela porta de trás do carro com o resto da força que me restava e pedi para minha namorada me levar ao hospital. Fui interrogado alguns dias depois no hospital sobre o que havia acontecido. Acho que a polícia apareceu depois que saímos e encontrou João inconsciente. Ele estava em coma e a polícia não sabia o que pensar. Depois de ver as filmagens e ouvir minha versão e a da minha namorada, eles pareceram acreditar. Eu não sei quando, ou se João algum dia vai acordar desse coma, e honestamente, depois que ele quase me matou, eu meio que espero que ele não acorde. Foi uma experiência extremamente traumática para mim e para minha namorada. Não esqueça a sua missão de todo vídeo alcoólico. Curta o vídeo, se ainda não faz parte da seita se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos encontros. História 3.
Eu sou o Paulo, eu tenho 22 anos, e quase perdi minha vida enquanto trabalhava no meu primeiro emprego. Eu estava trabalhando no turno da noite em uma lanchonete, fritando frango. Era 1 hora antes do fechamento e não havia clientes há algum tempo. Apenas um homem sentado em uma das mesas do lado de fora. Como ele já estava lá há algum tempo sem pedir nada, não sei muita atenção a ele. Pensei em ir ao banheiro para enviar algumas mensagens para minha namorada, mas decidi terminar de organizar as caixas de fritas no freezer primeiro. Ia demorar cerca de 2 minutos, e eu iria matar um tempo no banheiro, já que era uma noite tranquila. Além de guardar as caixas, resolvi organizar a bagunça que estava lá. Fiquei cerca de 8 minutos no freezer. Quando saí do freezer, vi o borrão de um colega de trabalho correndo pela porta traseira da cozinha. Eu estava sozinho na cozinha, até que eu vi a fumaça preta. No começo, eu pensei que estava vindo das fritadeiras e me lembrei durante o treinamento que havia um extintor no armário de suprimentos. Quando cheguei mais perto, percebi que as fritadeiras não eram a fonte da fumaça. O lobby havia se transformado em um vórtice de fumaça preta. Parte da fumaça veio direto no meu rosto e me fez sufocar. Corri para a saída traseira e encontrei o resto dos meus colegas de trabalho do lado de fora, em pânico e me procurando. Descobri mais tarde, que enquanto estava no freezer, que um homem vestindo um moletom com capuz e óculos de sol entrou no lobby com um jarro de leite. E sem dizer uma palavra ao caixa, o homem despejou o conteúdo do jarro na cabine, acendeu um fósforo e saiu correndo do prédio enquanto o fogo se espalhava rapidamente. Eu fiquei desesperado. Tento não pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse ido ao banheiro primeiro. História 4. Meu pai e eu morávamos com meus avós. Meus pais me tiveram enquanto eram adolescentes, e meu pai obteve a guarda total porque ele morava com meus avós, e minha mãe estava morando com amigos aleatórios, indo de casa em casa. Eu era a filha que meus avós nunca tiveram, e eles me adoravam. Quando eu tinha 12 anos, meu avô faleceu de câncer. Em um sábado, cerca de 6 meses depois, meu pai estava no trabalho, e minha avó decidiu me levar ao McDonald's para almoçar. Eu estava muito animada. Fomos ao McDonald's, que ficava a cerca de 1,5 km de nossa casa, pedimos o almoço e sentamos em uma mesa para comer. Na época, éramos os únicos comendo lá dentro. Cerca de 10 minutos depois de nos sentarmos, um homem com aparência desgrenhada entrou, pediu uma refeição e sentou-se na mesa diagonalmente em frente a nós, à esquerda. A área em que vivíamos era de classe média alta, então esse cara parecia muito deslocado. Minha avó estava de costas para ele, mas eu podia vê-lo perfeitamente. Este homem estava na casa dos 50 anos, com cabelos brancos e uma barba com pelos finos, desgrenhados e sujos. Ele estava vestindo shorts azuis, uma camiseta branca, também meio suja, e sandálias. É incrível que isso tenha acontecido há 20 e poucos anos, mas eu me lembro disso como se fosse ontem. Notei que embaixo da mesa este homem tinha algo rosa e enrugado no colo. Ele ficava olhando para mim e esfregando a cada poucos segundos. Na escola, aprendemos sobre o perigo de estranhos e os locais de toque, o bom toque, mau toque, e aprendemos quais partes do nosso corpo as pessoas não deveriam tocar. Com minha cabeça de 12 anos, pensei que aquele homem não deveria ter aquilo exposto daquele jeito, nem estar fazendo o que estava fazendo. Eu fiquei muito enjoada e nervosa. Eu não queria contar para minha avó naquela hora porque pensei que o homem poderia nos ouvir. Se meu pai estivesse lá, eu teria dito algo porque meu pai era meu herói e podia enfrentar qualquer um. Em vez disso, coloquei o cardápio na frente do meu rosto para que minha visão desse cara pudesse ser bloqueada. Eu tinha cerca de metade da minha comida sobrando, mas naquele ponto eu havia perdido o apetite. Minha avó me perguntou se eu estava satisfeita e eu apenas acenei com a cabeça. Eu não comia muito, então não terminar uma refeição completa não era novidade para mim. Ela me perguntou se eu queria ir brincar na área de recreação antes de irmos, mas eu apenas balancei a cabeça e disse baixinho que queria ir para casa. Minha avó limpou a mesa e saímos. Quando chegamos em casa, eu ainda estava muito nervosa e senti que ia vomitar.
Minha avó me perguntou o que há de errado. Eu comecei a chorar e falei para ela do homem e o que eu vi. Minha avó não entrou em pânico, nem surtou, nem ficou histérica. Ela apenas me abraçou e disse: está tudo bem. Vá para o seu quarto e brinque. Ela enxugou minhas lágrimas, me entregou minha boneca e disse ao nosso cachorro Pets para ir para o meu quarto comigo. Depois que eu estava fora do alcance da voz, minha avó ligou para o McDonald's e contou a ele sobre aquele cara. Acontece que ele ainda estava lá. O gerente disse à minha avó que cuidaria disso. Cerca de 1 hora depois, o gerente ligou de volta e disse à minha avó que eles chamaram a polícia, que apareceu em tempo recorde e prendeu o cara. Quando a polícia disse ao homem para se levantar, seu feijão de frango ainda estava pendurado para fora do short. O gerente também disse à minha avó que ela poderia me trazer de volta para 1 mês de cupons grátis. Eu tenho outra história sobre um estranho que aconteceu alguns anos depois, e desta vez meu pai estava lá, e acredite, o que meu pai fez com ele não foi bonito. Mas isso é uma história para outro dia. História 5. Eu trabalhei no McDonald's local por cerca de 4 meses. Não durou muito, eu gosto de acreditar que há algo melhor para mim lá fora do que fast food. Além disso, essa experiência não me fez querer ficar, é definitivamente a coisa mais bizarra que já aconteceu comigo. Tentando agradar e subir rapidamente, eu avisava aos gerentes que cobriria qualquer turno que eles precisassem de mim e que eu poderia substituir qualquer colega que precisasse. Eu precisava do dinheiro, quanto mais horas, melhor. Bem, uma noite por volta das 8 da noite, pouco antes da hora de dormir, recebi uma chamada do trabalho. Alguém do turno da noite havia desistido e estavam me ligando para cobrir. Eu hesitantemente concordei em cobrir o turno e me levantei para me arrumar. Eu nunca havia trabalhado à noite antes, não naquele McDonald's, e nem em nenhum dos meus empregos anteriores. Estava meio animado, quero dizer, eram 9 da noite, haveria pelo menos metade do número de clientes, e o gerente de plantão era John, o cara mais descontraído que trabalhava lá. Quando cheguei por volta das 8h30, eles estavam lotados. Eu bati o ponto e trabalhei para reduzir a montanha de clientes no saguão. Às 10h30, a onda repentina havia diminuído e o prédio estava quase vazio. O líder do turno anterior me deixou com nada além de boa sorte, mesmo que esta fosse minha primeira noite no turno, então era só eu e John. Ele estava ocupado checando gavetas ou algo assim, enquanto eu cuidava do drive-thru, do balcão da frente da grelha. Nem preciso dizer que estava nervoso. Se muitas pessoas chegassem, eu estaria ferrado. Meu tempo de drive-thru seria horrível. Então, em vez de permanecer relaxado como pensei que faria, acabei tão focado que meu coração estava batendo forte a noite toda. No nosso restaurante, os fones de ouvido tocam sempre que alguém entra no drive-thru. É um tipo de som de campainha, que fica irritante muito rápido. Isso é exatamente o que ouvi, a campainha tocando, e eu naturalmente cumprimentei o cliente. Olá, bem-vindo ao McDonald's. Como posso ajudá-lo hoje? Eu disse com tanto entusiasmo falso que até eu mesmo acreditei. Eu nunca entendi direito se era um ímã ou uma balança que nos dizia se um carro entrou, mas o microfone estava ligado, pronto para captar a voz do cliente enquanto ele pedia, mas tudo que ouvi foi ruído. Ninguém respondeu, ninguém falou. Eu nem ouvi o barulho de um motor funcionando. Era como se não houvesse ninguém lá. Isso não era muito estranho. Tivemos isso acontecendo algumas vezes desde que comecei. O drive pode ser acionado apenas por alguém dirigindo ao redor do prédio ou por uma pessoa passando por perto. A coisa precisava ser consertada. Eu não queria saber toda vez que alguém levava o lixo para fora passando pelo drive-thru. Depois de cerca de 3 minutos de estática, o microfone desligou, o que significava que o que estava no peso havia ido embora. Finalmente, sem mais ruídos irritantes no meu ouvido, mais menos de 2 minutos depois, ele ligou novamente, aquele sino tilintando alto no meu ouvido. Eu revirei os olhos e repeti minha saudação. Olá,
Bem-vindo ao McDonald's. Como posso ajudá-lo? E novamente não houve resposta. O microfone ficou ligado por mais tempo desta vez, porém. Juro que em um ponto eu pude ouvir uma respiração pesada, e comecei a ficar assustado. Naquele momento, eu tinha certeza de que alguém estava lá fora tentando mexer comigo. O microfone desligou depois de cerca de 7 minutos de silêncio. Fiquei tentado a tirar o fone de ouvido e fazer John usá-lo, mas minha atitude de "seja o melhor que você pode ser" levou a melhor. Tentei me distrair. Comecei a esfregar os balcões, que já haviam sido limpos, e a verificar se algo no lobby precisava ser reabastecido, mas estava tudo bem. Eu precisava me manter ocupado. Havia algo muito sinistro na escuridão da noite do lado de fora daquelas grandes janelas do lobby. E o sino tocou mais uma vez. Eu quase desmaiei. Eu provavelmente deveria ter baixado o volume do fone de ouvido antes que pudesse dizer minha saudação superficial. No momento em que ouvi o chiado, joguei fora o fone de ouvido e recuei. O que diabos foi isso? Tremendo, coloquei o fone de ouvido de volta. Eu estava irritado e aterrorizado ao mesmo tempo. Sem pensar duas vezes, corri com raiva para fora da loja e fui em direção ao drive-thru. Fiquei bem ao lado do menu e não havia ninguém lá, mas de alguma forma o estático do meu fone de ouvido não desaparecia. O microfone ainda estava ligado, o que quer que tenha feito o drive-thru disparar ainda estava lá, então eu ouvi novamente a respiração. E dessa vez eu estava lá, parado na frente do drive-thru, e não havia nada lá, mas no meu fone eu continuava ouvindo a respiração. Entrei novamente com as pernas tremendo, tirei o fone e fiquei parado atrás do balcão em uma posição que podia ver a entrada do drive. Eu não iria colocar aquilo no ouvido a menos que visse um carro passando por ali. Para minha sorte foi uma noite tranquila, algumas pessoas passaram por lá durante a noite, e eu não precisei me ausentar daquele canto do balcão muitas vezes. Mesmo com o fone em cima do balcão, até às 5 da manhã a campainha continuou tocando de tempos em tempos, mesmo sem nenhum carro passar por lá. Se gostou desses breves relatos, curta o vídeo e junte-se à seita. Ative as notificações e não perca os próximos encontros. Nem tudo é o que parece, e você pode saber de tudo na seita.